Olá, aventureiros, sejam bem-vindos ao Brucutu Nerd. Se vocês gostam de Warhammer, se inscrevam, curtam e compartilhem. Vamos espalhar a palavra do Imperador. Continuando de onde paramos, essa é a parte 2 do vídeo Primarca da 20ª Legião, Alfarius Omegon. A Legião Alfa, então, decidiu juntar-se à rebelião e tomou a decisão que acreditavam que o Imperador teria tomado: sacrificar a humanidade pela erradicação definitiva do caos no universo. Contudo, seu sacrifício parece ter sido em vão, pois Horus não obteve a vitória, e o Imperium perseverou apesar da decisão da Legião Alfa de apoiar o caos. Isso só nos leva a questionar se a Cabala e suas previsões futuras estavam erradas, ou se a Cabala secretamente serviu aos interesses do caos e mentiu para Alfarius simplesmente para corromper mais uma legião de Astartes. Ou se algo mais aconteceu e ainda está por ser descoberto. Ou ainda se Alfarius simplesmente era um maldito traidor. São muitas suposições e nenhuma certeza. Maldita GW. Vale ressaltar que John Grammaticus, o agente humano que fez o primeiro contato com a Legião Alfa em nome da Cabala, era um homem semelhante em muitos aspectos ao próprio Imperador. Grammaticus era um poderoso psíquico, mutante, conhecido como Perpétuo, que vivia há milhares de anos terrestres e que chegou a encontrar o Imperador pessoalmente uma vez, antes que este concluísse a unificação das diversas facções da humanidade na Terra, durante as guerras de unificação em meados do 30º milênio. As ações do Primarcas Gêmeos, durante a heresia propriamente dita, são mais do que vagas. Assim como outras legiões, e especialmente os portadores da palavra, os inúmeros encontros com a Legião Alfa em diversos setores e segmentos revelaram que a 20ª Legião havia secretamente fortalecido-se e atuava em diferentes níveis e zonas de guerra. Seria lógico, portanto, supor que ambos os primarcas operariam cada vez mais separadamente. Após o massacre do ponto de desembarque em Isstvan V, a misteriosa Cabala buscou utilizar a Legião Alfa para garantir uma vitória rápida para Horus. Após os eventos calamitosos de Isstvan V e a fuga da Guarda do Corvo para a Terra, para levar notícias do desastre, a destroçada 19ª Legião retornou ao seu mundo natal, Deliverance. Sem que eles soubessem, entretanto, a insidiosa Legião Alfa havia infiltrado vários de seus próprios legionários na Guarda do Corvo, disfarçados cirurgicamente como Astartes da Guarda do Corvo, que haviam morrido nas Areias Negras de Isstvan V. Reunindo informações sobre os esforços do primarca Corvus Corax para reconstruir sua legião, utilizando uma amostra de DNA puro e do primarca, DNA esse fornecido a ele pelo próprio Imperador. Os agentes da Legião Alfa aguardaram pacientemente até que a Guarda do Corvo alcançasse um avanço genético e desenvolvesse novos protocolos avançados de disseminação acelerada de genes. Enquanto isso, fomentavam uma rebelião entre as antigas guildas tecnológicas de Kiavar, o mundo forja orbitado pela lua de Deliverance, ao mesmo tempo que reuniam forças da Legião Alfa nas proximidades para um ataque cirúrgico inesperado. A Legião Alfa contaminou com sucesso o DNA puro dos primarcas, resultando na mutação desastrosa de aspirantes recém-chegados na Guarda do Corvo, transformando-os em criaturas monstruosas e horrivelmente deformadas. Após o sucesso da operação, Alfarius foi forçado a entregar os dados da pesquisa obtidos do DNA puro do primarca ao apotecário-chefe dos filhos do Imperador, Fabius Bile, para pesquisas adicionais. Em seguida, Alfarius enviou suas forças sob as ordens de Horus, numa tentativa de impedir que os Cicatrizes Brancas, ou White Scar se preferirem, deixassem o sistema Chondax e se juntassem às forças legalistas na Terra.
Os Cicatrizes Brancas só tomaram conhecimento do conflito galáctico da heresia de Horus quando Omegon iniciou uma missão para destruir Tenebrae 9-50, uma instalação em um asteroide que estava sendo usada como guarnição da Legião Alpha. Esse posto avançado da Legião Alpha vinha utilizando uma série de construções Xenos próximas, semelhante aos pilares cadianos, que atuavam para bloquear a atividade do Warp na região afetada, a fim de interferir em quaisquer comunicações astropáticas e manter os Cicatrizes Brancas alheios à rebelião do Mestre da Guerra, Horus. Omegon enviou um esquadrão de furtividade Efet, da Legião Alpha, liderado por Shid Hanko, uma missão suicida sem volta para destruir a instalação. Posteriormente, acreditou-se que Omegon fabricou a alegação de que o posto avançado estava vazando informações para os legalistas e, portanto, havia se tornado um problema. Após a destruição de Tenebrae 9-50, os caminhos do Warp na região se tornaram tranquilos novamente, o que permitiu que os Cicatrizes Brancas recebessem notícias da rebelião de Horus de Rogal Dorn na Terra. O que causa confusão e dúvida de que lado Alpharius e sua legião realmente estavam é a constante interferência na heresia de Horus em ambas as partes do conflito, e que em pouquíssimas ocasiões a Legião Alpha realmente entrou em combate contra as legiões legalistas. Geralmente Alpharius atrapalhava apenas o lado legalista, sem realmente entrar em combate direto contra eles. Enquanto a frota dos Cicatrizes Brancas se preparavam para deixar o sistema Tiondax, deparou-se com uma enorme flotilha da Legião Alpha. A Legião Alpha era uma incógnita para os Cicatrizes Brancas. As naves da Legião Alpha não respondiam aos pedidos de comunicação e permaneciam na periferia do sistema estelar, acumulando silenciosamente mais naves de guerra em uma vasta área do espaço local. Não houve respostas do comando da 20ª Legião, apesar de todas as tentativas de contato. As naves dos Cicatrizes Brancas receberam ordens para não agravar a situação e não atirar nos intrusos, a menos que fossem alvejados. Os guerreiros da 5ª Legião receberam ordens para manter a integridade do perímetro e não permitiram que as naves da Legião Alpha penetrassem no alcance da frota principal dos Cicatrizes Brancas. Jagatai ordenou que sua frota se preparasse para uma partida imediata. Enquanto as naves dos Cicatrizes Brancas começavam a se mover para a translação Warp, as naves da Legião Alpha reagiram. Elas mantiveram a integridade do cordão, protegendo as rotas para os pontos de salto do Warp mais próximo e mantendo os Cicatrizes Brancas encurralados nas proximidades de Tiondax. Utilizando os motores superiores de suas naves em um instante, elas repentinamente mudaram de um padrão de deriva sem rumo para um ataque de choque em ponta de flecha, de precisão surpreendente. Embora ambos os lados tenham se enfrentado em um tiroteio surpreendentemente ineficaz, os Cicatrizes Brancas finalmente conseguiram escapar e fugiram do sistema Tiondax, tendo sofrido poucos danos, enquanto a frota da Legião Alpha agiu de maneira que levavam à perda de um grande número de suas naves de escolta. Novamente uma ação que resultou apenas em atraso de uma legião legalista, e quase nenhum prejuízo para Jagatai e sua frota. A agenda duvidosa de Alpharius e Omegon, a serviço da causa dos traidores, acabou sendo revelada em Tiondax, onde eles operavam sob ordem de Horus para recrutar os Cicatrizes Brancas para a coalizão dos traidores, e não para atacá-los. Em vez disso, a frota da Legião Alpha ali presente iniciou ações hostis, aparentemente para provocar os Cicatrizes a um combate. Após bloqueá-los tempo suficiente para que recebessem notícias de Rogal Dorn da Terra, sobre a traição de Horus e suas ordens para retornar imediatamente e auxiliar a defesa do Mundo Trono. De fato, essa mensagem só foi entregue devido à destruição por Omegon da matriz dos pilares de Cadia ocupada pela Legião Alpha, que bloqueava as comunicações dos Cicatrizes Brancas. A Legião Alpha
ou pelo menos elementos secretamente legalistas dentro dela, garantiram que Jagatai Khan se juntasse à causa do imperador e ajudasse na defesa da terra. O fato de a Legião Alfa estar minando sutilmente a agenda dos traidores não passou totalmente despercebido, particularmente pelo primarca Mortarion, que levantou a questão com Horus, sem obter muita resposta. Após o desastre em Chondax, Alpharius ordenou que o restante de sua frota atacasse a Legião dos Lobos Espaciais, na nebulosa de Alaxis. Horus havia enviado a 20ª Legião para lançar um ataque massivo contra os Lobos Espaciais de Leman Russ, já fragilizados e em menor número. Russ enviou um pedido de socorro aos Cicatrizes Brancas em Chondax, solicitando que seu irmão, o primarca Jagatai Khan, enviasse suas forças para auxiliar a 6ª Legião contra a traidora Legião Alfa. Sem saber ao certo a qual lado os lobos espaciais pertenciam, o Chagan simpatizou com a situação difícil do seu irmão, mas recusou-se a se envolver até que pudessem decifrar as mensagens astropáticas conflitantes e frequentemente contraditórias que recebera da Terra e de outros lugares, retornando primeiro a Próspero. Até que soubesse finalmente, sem sombra de dúvida, quem era aliado e quem era inimigo. O grande Khan se recusava a escolher um lado. Desejando boa sorte ao irmão, Jagatai decidiu buscar suas respostas em outro lugar. Entretanto, para Leman Russ, a ajuda veio de um lugar inesperado. Os Dark Angels tinham captado a mensagem e foram ao socorro de Leman Russ. Juntos finalmente conseguiram forçar a frota da Legião Alfa a recuar. Durante as fases finais, antes do cerco da Terra, o próprio primarca Alpharius, a bordo de sua nave capitânia Alpha, conduziu sua frota em direção ao sistema solar. Ele conseguiu infiltrar-se com sucesso nas defesas externas do sistema, colocando a si mesmo e toda a sua frota em êxtase. Enquanto isso, a frota da Legião Alfa aproximou-se em velocidade mínima e reduziu a potência ao mínimo necessário para manter o suporte de vida, a fim de diminuir sua assinatura térmica. Assim levou um ano solar inteiro para que a frota da Legião Alfa derivasse em direção ao Sol e alcançasse com sucesso os arredores das defesas da Terra sem ser detectada, já que a viagem pelo Warp era extremamente proibida por Horus. O principal objetivo da Legião Alfa era Hydra, uma lua-fortaleza que habitava Plutão, e seria como uma importante estação de monitoramento astropático. O próprio Alpharius liderou uma equipe de guerreiros da Legião Alfa no ataque à Lua. Enquanto isso, os defensores legalistas, liderados pelo primeiro capitão Sigismund dos Punhos Imperiais, contavam com apenas 30 naves de guerras para se defenderem da enorme frota da Legião Alfa, que contavam com mais de 200 naves. Alpharius e Rogal Dorn se confrontaram pela última vez durante a Batalha de Plutão. A Fortaleza Estelar Móvel dos Punhos Imperiais, a Falange, comandada pelo próprio Rogal Dorn, chegou rebocando uma enorme frota dos Punhos Imperiais e reforços adicionais da Armada Imperialis. Utilizando os campos gravitacionais concorrentes do Sistema Solar, a frota dos Punhos Imperiais conseguiu chegar rapidamente, impulsionando-se em direção a Plutão. Os reforços dos Punhos Imperiais neutralizaram os canhões capturados em Kerberos, e Rogal Dorn liderou seus Huskarls em um ataque à Câmara Astropática em Hydra. Dorn e os seus guarda-costas restantes teleportaram-se diretamente para a Câmara Trancada, e logo se juntaram à batalha contra Alpharius e seus exterminadores de elite. Arcamus assistiu impotente enquanto os dois primarcas lutavam em um duelo épico de vida ou morte. Quando Alpharius estava prestes a empalar Dorn com sua lança pálida, o agora moribundo Arcamus tentou intervir na batalha, ao perceber que Alpharius estava pronto para um golpe fatal. Contudo, seu Syx ricocheteou inofensivamente no cabo da lança.
Arcamus não sabia que Dorne havia previsto o golpe e interveio para receber o impacto com o ombro, imobilizando Alfarius. Em seguida, agarrou a lança com uma das suas mãos e, usando sua mortal Chainsaw Sword, a dentes de tempestade, Dorne cortou os pulsos de Alfarius, decepando suas mãos, antes de golpeá-lo no peito e empalá-lo com a própria lança. Por fim, Dorne finalizou Alfarius com um golpe mortal da sua poderosa espada no topo do crânio do irmão. Com a morte de seu primarca, a frota da Legião Alfa se retirou de Plutão. No momento da morte do seu irmão gêmeo, Omegon pressentiu a perda do irmão e entrou em desespero. Omegon imediatamente adotou o nome do seu irmão e assumiu permanentemente o manto de único primarca da 20ª Legião. Durante o restante da heresia, a Legião Alfa separou-se do grosso das forças de Horus e não atacou a Terra com a maioria das legiões traidoras, optando por uma série de ações de contenção para impedir que reforços imperiais para a defesa da Terra chegassem ao território. Eles também participaram de ações menores, derrotando uma força dos Cicatrizes Brancas em Talarn e uma unidade dos Lobos Espaciais em Iaranthe. Apesar de suas contribuições, Horus acabou sendo derrotado pelo Imperador a bordo de sua Void Ship de batalha, a Vengeful Spirit, no final do cerco do Palácio Imperial na Terra. Após a heresia de Horus, a Legião Alfa não recuou para o Olho do Terror, como as outras legiões traidoras. Em vez disso, avançou para o leste galáctico, seguindo novos objetivos que eles mesmos definiram. Foi no mundo conhecido como Escrador que Alfarius e Roboute Guilliman se encontrariam pela última vez. Acreditando que Guilliman adotaria seus procedimentos de implantação padrão, conforme descritos posteriormente no Codex Astartes, Alfarius foi surpreendido pelos Ultramarines quando uma força dissidente gigantesca, incluindo seu primarca, realizou um ataque rápido ao quartel-general da Legião Alfa. Alfarius teria ficado satisfeito com tal desenvolvimento, pois lhe permitiu demonstrar a superioridade de suas estratégias militares flexíveis, múltiplas e inesperadas sobre os notoriamente precisos e talvez até mesmo taticamente ineficientes ultramarines, ou assim Alfarius pensava. Os dois primarcas se encontraram em combate e Alfarius foi morto, aparentemente. Deve-se notar, contudo, que a morte de Alfarius ainda é considerada suspeita, mesmo pelos ultramarines, e muitos fatores insinuam que ele ainda pode estar vivo e foragido. Nos ajude. Faça um pix de qualquer valor. R$1, R$2 será de uma ajuda monumental. Qualquer valor mesmo. Qualquer ajuda é mais do que bem-vinda. Nos ajude a manter o canal funcionando. Se você chegou até aqui, digite Omegon nos comentários. É um gesto simples, mas de extrema importância para o canal. Se você gostou, considere se inscrever. Curta e compartilhe. Vamos espalhar a palavra do Imperador.